Olá, meus alunos do primeiro ano, dando prosseguimento às nossas gravações sobre os conteúdos do primeiro ano. Vamos agora para a aula 9, e nessa aula 9 vamos abordar um conceito novo de relação, né? Apresentamos na aula passada o conceito de produto cartesiano, e vamos apresentar agora um conceito que tem a ver com o produto cartesiano, que é o conceito de relação, tá? Então vamos começar a nossa aula. Compartilhando com vocês o quadro. Aqui estamos nós com o nosso quadro e vamos falar sobre relação. Então, para definir o que é relação, eu vou relembrar aquela figurinha que eu botei na aula passada e vou colocar de novo. Né? Se você tem um conjunto, né, formado pelo produto cartesiano, a relação vai ser um subconjunto dele, ou seja, vai estar contido nele. Então, nós temos aqui o conjunto das relações. E definição, então, qual é? Qualquer subconjunto do produto cartesiano. Qualquer. Então, vamos lá. Vamos dar um produto cartesiano aí já mostrado. Por exemplo, esse daqui, aqui o conjunto J, com os elementos 5, 6 e 7. E aqui 7, 8 e 9, o conjunto K. Então, J cartesiano K seria um conjunto formado por quem, pessoal? A gente falou que o produto cartesiano são todas as ligações possíveis. Então, nós teríamos aqui 6 ligações possíveis. O 5 pode se ligar com o 5 com o 9. São esses os primeiros pares ordenados. 5 e 9. Depois, 5 e 8, desculpa, 5 e 9 agora. O 5 também pode se relacionar com o 6, também pode se relacionar com o 8 e com o 9. Não é isso? E, finalmente, o 7 pode se relacionar com o 8 e com o 9 também. Sete com 8, 7 com 9. Quantos elementos tem esse nosso produto cartesiano, pessoal? São 6 setas, né? São 6 ligações, são 6 pares ordenados. Se eu fizesse a representação gráfica, seriam 6 pontos, né? No plano cartesiano. Então, nós temos 6 elementos. Para eu formar um qualquer conjunto, faltou uma palavrinha aqui bem importante, desculpa, né? Qualquer subconjunto, né? Eu pensei, mas não escrevi. Qualquer subconjunto do produto cartesiano. Ou seja, desses 6 elementos, qualquer conjunto que eu forme com alguns desses 6 elementos vai ser uma relação. E a relação, em geral, pessoal, ela obedece a uma propriedade matemática. Que propriedade matemática é essa? Aí varia, né? Então, eu posso criar. Então, eu vou começar a dar exemplos agora de relações. Por exemplo, a relação R1, eu vou escolher desses 6 pares ordenados, 2 pares ordenados. Eu vou escolher o par ordenado 5, mandando para o 8.
e vou mandar o para ordenado 6 mandando para o 9. Pronto. Então, enquanto o número de elementos de J cartesiano K, a gente sabe que é 6, né? As nossas relações têm que ter, no máximo, 6 elementos. Mas pode ter 5, pode ter 4, pode ter 3, pode ter 2, pode ter um elemento e pode ser um conjunto vazio. Então, nesse caso aqui, eu escolhi uma relação, né? O número de elementos da relação R1 é quanto, pessoal? Quantos pares ordenados nós temos? 2, né? São 2 pares ordenados. Agora vem o mais interessante para mim. Como é que eu poderia escrever uma propriedade para representar um conjunto que tivesse apenas esses 2 elementos? Desses 6 possíveis, eu vou criar uma relação que eu chamei de R1, que tem essa propriedade. Então, percebam agora como se dá a notação, como se dá o matematiquês. A gente fala que nós temos um par ordenado do tipo XY, usa os parênteses, porque é tipo de par ordenado, pertencente, quem é o nosso conjunto universo aqui? É o J cartesiano K. Então, tem que pertencer a um desses 6 elementos aqui, tal que... Aí, lembrando que quando a gente faz um produto cartesiano, a gente chamou o elemento do domínio, né? Que é esse conjunto que manda a seta, de X. E o elemento do contradomínio, que recebe a seta, nós chamamos de Y. Então, eu posso agora criar uma relação com Y e com X. No caso aqui, eu vou criar a seguinte relação. Y é igual... Vocês perceberam que de 5 para 8, eu somei 3. De 6 para 9, eu também somei 3. Então, essa propriedade vale em todos os pares ordenados dessa relação. Ou seja, o valor da ordenada é o valor da abscissa mais 3. E com isso eu fecho o conjunto aqui. Então, pessoal, essa é a propriedade que eu percebi a propriedade relativa a essa relação, né? A propriedade da relação. Ou seja, os valores da abscissa somada com 3. E, de fato, né? 5 mais 3 dá 8. 6 mais 3 dá 9. 7 mais 3 daria 10. Mas como não tem 10 aqui, não existe esse par ordenado. Então, se eu fosse representar essa relação, eu representaria ela assim, né? Conjunto J, conjunto K, elementos 5, 6 e 7, 8 e 9. E aí eu boto as duas setas em questão. O 5 mandando para o 8 e o 6 para o 9. Só essas duas setas. Então, a relação, obviamente, então vai ter menos setas do que o produto cartesiano. Quer dizer, pode até ser igual, né? Porque o subconjunto inclui ele mesmo, né? Mas pode ter menos. Pronto, então é essa a ideia daí, né? Quer dizer, um subconjunto do conjunto original. O que eu vou fazer, então, a partir de agora é dar bastante exemplos. Então, vamos começar a relação R2. Primeiro, vamos definir os conjuntos, né? Os meus conjuntos aqui, eu vou chamar aqui de conjunto P, formado pelo 3, pelo 4 e pelo 5. Conjunto Q, formado pelo menos 2, pelo 0 e pelo 2. Conjunto Q. A gente sabe que P cartesiano Q é um conjunto com 9 elementos, né? Quem são os 9? O 3 pode mandar para o menos 2. O 3 pode mandar para o 0. O 3 pode mandar para o 2. Partindo do 3 já foram todos. Agora partindo do 4.
4 pode mandar para o menos 2. 4 pode mandar para o 0. 4 pode mandar para o 2. Depois, o 5 pode mandar para o menos 2. O 5 pode mandar para o 0. E o 5 pode mandar para o 2. Pronto. Aí vamos criar, a partir desse ponto cartesiano, uma série de relações. Então, eu podia perguntar, vamos criar uma relação com um elemento. Então, por exemplo, e eu quero que tenha só um elemento. Eu quero que o 4 mande para o 0. Eu queria que alguém, então, que é o mais interessante agora, essa relação eu vou chamar de relação R2, e eu quero que alguém definisse ela usando uma propriedade. Como é que seria essa relação R2 usando uma propriedade? Vamos lá. Sempre o início é igual, xy pertence, eu não dei o nome dos conjuntos, né? Mas a gente sabe que são P e Q, né? Então, x, y pertence a P cartesiano Q, tal que veja que eu tenho que dar uma propriedade que só dos 9 pontos que eu poderia, das 9 setas que eu poderia ligar, só uma funcione. Que é esse 4 mandar para esse 0. Então, deixa eu ver se essa lei aqui está boa. Vamos descobrir agora. Y igual a x menos 4. Ou seja, se eu botar o 4 aqui, 4 menos 4 dá 0. Se eu botar o 3 aqui, 3 menos 4 dá menos 1. Não tem menos 1 aqui. Se eu botar o 5 aqui, 5 menos 4 dá 1, também não tem. Então, o único cara que gera um ponto realmente é o 4. Pronto. Então, está feita a primeira relação, né? Essa relação só com um elemento. Agora eu quero fazer uma outra relação, de novo, em cima da mesma P e do mesmo Q, tá? Em cima do mesmo P e do mesmo Q, onde eu tenho agora 3 elementos. Eu quero criar uma relação com 3 elementos. Existem várias opções, né, pessoal? Eu vou criar uma das opções que existe. Eu vou mandar o 3, o 4 e o 5, todos mandarem para o 2. Então, essa relação eu vou chamar de relação R3. Quem seria essa relação R3, pessoal? O início é sempre igual, x e y, para o ordenado xy, pertence a P cartesiano, que tal que? A propriedade que eu estou vendo aqui é que dos 9 pares ordenados, só esses 3 aqui, ó, apresentam ordenada é o valor de y, viu, pessoal? Ordenada negativa. Então, eu posso dizer que y é menor que 0. Simplesmente isso. Os pares ordenados, onde y menor que 0. Ou seja, se eu fosse listar elemento a elemento desse conjunto, se eu fosse listar elemento a elemento desse conjunto R3, dessa relação R3, eu listaria só o 3 mandando para o menos 2, porque nesse caso o y é negativo, o 4 mandando para o menos 2, nesse caso o y também é negativo, e finalmente o 5 mandando para o menos 2, mesma coisa, o y é negativo. Pronto, então eu posso aí brincar agora de pedir vários exemplos agora. Posso pedir que a gente crie uma com 4 elementos, uma com 5 elementos, uma com 6 elementos, e uma com 7 elementos.
Vamos lá. Uma com 4 elementos vai ser a seguinte. 3, 4 e 5. Mandando para quem? Uma com 6 eu já consegui. Deixa eu começar por aquela que eu achei mais fácil. Ó. Uma com 6 elementos eu já veio à minha mente. Ó. Uma propriedade que inclua 6 elementos. Qual é a que eu pensei? O 3 mandando para menos 2, o 4 mandando para menos 2, o 5 mandando para menos 2. O 3 mandando para o 0, o 4 mandando para o 0 e o 5 mandando para o 0. Então, todo mundo concorda? Eu acho que... Todo mundo concorda? Eu acho que, nesse caso, nós temos 6 setas, embora esteja meio confuso, né? Então, essa relação eu vou chamar de R4, nossa quarta relação criada, e nossa relação R4 que tem que propriedade. É a seguinte, vamos lá. O par ordenado XY pertence... esqueci de botar aqui, que aqui se chama P, e que em todos, né? Em todos vai acontecer isso, né? Porque eu estou usando o mesmo produto cartesiano como referência. Três, 4, 5, menos 2, 0 e 2. Então, para ordenado XY pertence a P cartesiano que tal que o produto de X vezes Y tem que dar menor ou igual que 0. Ou seja, o produto desse número da esquerda com o número da direita tem que dar ou negativo ou 0. O único caso que não vai dar negativo ou 0 é quando eu unir o 3, o 4 e o 5 ao 2. Porque aí ambos são positivos. Positivo vezes positivo vai dar positivo, não vai dar menor ou igual que 0. Mas em todos os demais, na hora que eu multiplicar, por exemplo, 3 e 4 e 5 pelo menos 2, para essas 3 primeiras setas aqui, pessoal, vamos mudar as setas de cor, né? Para essas 3 primeiras setas aqui, o produto vai dar negativo. E para as 3 amarelas, para essa amarela aqui, e para essa amarela aqui, para essas 3 amarelas, o produto vai dar 0. E está aí uma relação com 6. Vamos ver outra. Vou pensar aqui numa expressão. Posso usar... Vamos ver agora outra. Par e ímpar. Bem, tá vindo uma ideia aqui. É a seguinte. Vamos pensar uma com 7. Então, eu teria que incluir, além dos 6 que eu já incluí, além dessas 6 que eu botei aqui no lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu quero incluir o 2 mandando, o 3 mandando para o 2 também. Isso dá um total de 7 setas. Ou seja, as únicas setas que não estão aqui, nessa relação com 7 elementos, são o 4 e o 5 mandando para o menos 2. Pessoal, isso está muito mal feito, né? Deixa eu ver se eu melhoro aqui esse desenho, isso aqui está muito mal feito. Vamos melhorar um pouquinho aqui, para a gente tentar entender. Eu quero fazer uma com 7 elementos. E a gente sabe que os conjuntos são o 3, o 4 e o 5, mandando para o menos 2, 0 e 2. Então, eu quero que o 3 mande para o menos 2, que o 3
que o 4 mande para o menos 2 e o 5 mande para o menos 2. Eu quero que o 3 mande para o 0, o 4 mande para o 0 e o 5 mande para o 0. E quero também que o 3 mande para o 2. O que eu encontrei agora para incluir isso aqui foi a seguinte lei, pessoal. Ó, essa relação vai ser a nossa relação R5. E eu vou incluir a seguinte ideia. Na minha relação R5, vamos definir algebricamente. O início é sempre igual. Para ordenado XY, pertence, esqueci de botar aqui, né? P e Q. Pertence a P cartesiano Q, tal que o x vezes y esqueci de escrever o y. O x vezes y é menor ou igual que 6. Você pode ver todos os produtos, né? O produto para testar isso aqui. O 3 multiplicado pelo menos 2 dá menos 6. O 3 multiplicado pelo 0 dá 0. O 3 multiplicado pelo 2 dá 6. Perceba que esses três números são menores ou iguais que 6. Então, essas três setas estão aqui, ó. Essa daqui, essa daqui e essa daqui. Essas três estão aqui, ó. Depois, o 4. O 4 vezes o menos 2 dá menos 8. O 4 vezes 0 dá 0. Agora, o 4 vezes 2 daria 8. E desses três números aqui, só o 8 não é menor ou igual que 6. Então, de fato, esse cara não faz parte. Então, tem 5 setas, né? Botei agora aí essa seta, a quarta seta e a quinta seta. E para terminar, o 5, se eu multiplicar pelo menos 2, vai dar menos 10. O 5 multiplicado pelo 0 vai dar 0. E o 5 multiplicado pelo 2 vai dar 10. Desses três números aqui que eu acabei de escrever, o único que não é menor ou igual que 6 é o 10. Então, esse cara aqui entra e esse cara aqui também entra. Pessoal, ao todo temos 7 setas, que era esse o meu objetivo. Então, eu criei uma lei onde exatamente das 9 setas possíveis, 7 delas satisfazem. Vocês entenderam a ideia, pessoal? Qual é o mecanismo aí? Vamos ver mais aqui. Raiz quadrada, menos 1, agora com 4 elementos. Essa ideia do produto é boa, né? Então, eu quero incluir agora os que têm os menores produtos. Ó, então, vou incluir agora um elemento, 2, 3. Todos mandados por menos 2. Já fiz com 3 elementos, estou com 3 no sério. Uma quarta elemento, mas esse 0 aqui me quebrou aqui. Deixa eu pensar uma maneira de incluir um quarto elemento aqui usando uma propriedade. Porque com o 0 vai dar problema aqui agora. Para fazer o 5, para fazer o 4 e o 5. Se esses caras não fossem 0, eu conseguiria. Vamos pensar de outro jeito. Vou fazer assim. A relação, essa aqui vai ser a R6. E o quarto elemento que eu vou incluir, então, vou mudar. Não sei se eu tive uma ideia e a minha ideia não ia ser bem sucedida. Então, eu estou mudando de ideia agora. Eu quero que dos meus 4 elementos, 2 sejam esses 2 aqui. E pronto. E aqui o 3 manda para o 2.
e o 5 mandado por 2. Então, aqui essas 4 setas. Como é que eu crio uma lei que agora inclua essas 4 setas que eu acabo de fazer? Então, o início é sempre igual, xy, pertence a P, cartesiano Q, tal que. Vamos lá. Vocês perceberam que essas 3 setas aqui, essa e essa, elas têm a mesma ordenada 2. Então, eu posso dizer que nesses três elementos, o y é igual a 2. Mas se eu fechasse agora a chave, eu só teria 3 elementos e não incluiria essa quarta seta do 4 mandando para menos 2. E aí eu vou usar um conectivo, né, que você já conhece, o conectivo ou, na verdade eu deveria usar esse símbolo aqui, né, o ou. Outra ideia é que menos 2 e 2 são as raízes quadradas de 4. Ou seja, o valor de y é igual a mais ou menos a raiz quadrada de x. Então, os únicos elementos que o valor de y são iguais a mais ou menos, aí não precisa de botar o mais ou menos, basta botar só o menos, né, pessoal? Pronto. Porque o mais já está incluído lá na outra, né? Nem precisar. Pronto. Menos raiz quadrada de x. Esse cara daqui gera essa última seta daqui, ou seja, 4 manda para o menos 2, porque de fato 4 menos 2 é igual a menos raiz quadrada de 4, né, pessoal? Ou seja, menos 2 igual a menos 2. Essa setinha que eu acabei de pintar de amarelo, ela satisfaz isso aqui. E o conectivo ou é a ideia de união, eu junto uma ideia ou outra. Pronto, e com isso nós temos a relação R6. E vamos ver agora uma com 5 elementos, para a gente poder finalizar aqui esse exemplo. Vamos ver. Com 5 elementos. O 3. Mandar para o menos 2. O 3 mandar para o 0. O 4 mandar para o menos 2 e o 4 mandar para o 0. Mas aí tem 4 elementos, né, pessoal? E o 5 mandando para o menos 2. Pronto. São esses elementos aqui. Deixa eu melhorar, porque ficou meio confuso aqui, né? Deixa eu melhorar. Ou seja, eu vou querer que o 3 mande para o 0 e para o menos 2. O 4 mande para o 0, para o menos 2 e para o 0. E o 5 só mande para o 0, tá? Como é que eu consigo uma lei assim? Vamos ver, para incluir exatamente esses 5 elementos. Esses 3 elementos, esses 3 primeiros aqui, né? Eles têm em comum a abscissa menos 2. Então, eu poderia escrever isso na propriedade. Então, está aqui a nossa relação R7. Quem seria essa nossa relação R7? XY pertencente a P cartesiano Q, tal que Y é igual a menos 2. Pronto. Então, com isso, eu marquei essas 3 aí.
eu poderia botar... Agora o conectivo y é igual a menos 2, ou y é igual a 0, para incluir quem? Para incluir esse par ordenado aqui e esse daqui. O problema é que quando eu boto esse, eu criaria também esse par ordenado aqui, o 5 mandando para o 0. Aí eu tenho que botar uma exclusão, né? Aí eu posso dizer que E... Não, eu posso usar a ideia de diferença, né? Pronto. Posso fazer isso. Vou fechar esse conjunto e faço menos e tiro o elemento que eu sei que estaria incluído, mas eu sei que eu não quero incluir, que é o 5 mandando para o 0. Desculpa, o 5 mandando para o menos 2. O 5 mandando para o menos 2. Pronto. Ou seja, com isso eu apaguei essa setinha daqui, quando eu botei esse menos. Pronto, são os truques de escrita nosso que a gente tem que utilizar para gerar subconjuntos de quaisquer ordens, né? Então, um exercício que eu já passo para vocês, que é bem interessante, e a gente pode resolver, então, em algum outro momento, é dar dois conjuntos, A e B, né? A com os elementos 2, 3, 4 e 5, e o B com os elementos 7 e 8. E aí você tem que criar relações. Então, crie relações que possuam quantidade de elementos, o meu quantidade de elementos o telefone tocou aqui, pronto, quantidade de elementos que possuam todas as quantidades de elementos possíveis. Ou seja, eu quero que vocês criem subconjuntos com 0, com 1, com 2, com 3, com 4, com 5, com 6, o máximo aí 7, 8, né? Porque esse produto cartesiano, o número de elementos de A cartesiano B é igual a 8. É isso, pessoal. Com isso, nossa aula fica encerrada, tá? Tá aí apresentado o que é relação. E nós vamos falar na próxima aula que função é uma relação com uma propriedade especialzinha a mais, que vai ser falado então na próxima aula, tá certo? Pronto, então o assunto relação está encerrado. Assim, relação também pode ser representada graficamente, então exatamente como no produto cartesiano eu posso representar as funções, sem nenhuma novidade, tudo que eu falei para lá vale para cá. E na aula 10 a gente vai começar o conceito de função. Valeu, galera!